Olá pessoal do sexto ano, eu sou a professora Bárbara. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo. A gente já conversou bastante sobre floresta, sobre água, sobre outros conteúdos. A gente agora vai conversar um pouquinho sobre extrativismo. O que seria o extrativismo? Primeiro eu queria relembrar com vocês os conteúdos que a gente conversou no começo da disciplina, no começo da matéria. A gente falou um pouquinho sobre fauna, flora, que seriam exatamente a fauna, os animais que compõem todo o mundo, a flora, que a gente pode contar com toda a vegetação, a gente pode citar toda a vegetação, todas as plantas, biodiversidade, que a gente vai incluir dentro de biodiversidade tanto os animais quanto as plantas, a fauna e a flora, eles estão dentro de biodiversidade, seria basicamente o que a gente vê de diferença nas formas de vida, a gente consegue observar animais diferentes, plantas diferentes, seja em cores nas plantas ou em formas de se locomover nos animais que voam, animais que nadam. Então, a fauna seriam os animais, a flora, toda a vegetação, a biodiversidade seria o conjunto de toda a fauna e toda a flora em suas diferenças, em suas diferentes formas. Os recursos naturais, que a gente conversou um pouquinho sobre os seres vivos, que seria a fauna e a flora, e os elementos não vivos, que também fazem parte do meio ambiente. A gente conversou sobre o mar, sobre o ar, sobre o solo. Então, todos os recursos naturais, tudo que é natural, tudo que a gente vê na natureza, que a gente tira da natureza. E conversar também sobre sustentabilidade, que seria justamente usar desses recursos, usar do que a natureza dispõe para a gente, dispõe para o nosso consumo de forma consciente, de forma responsável, sem destruir, sem acabar com nenhuma espécie, sem acabar com nenhum ambiente. Então, a sustentabilidade seria basicamente tratar desse meio ambiente com respeito. Agora falando um pouquinho sobre o extrativismo em si, o extrativismo propriamente dito. Eu trouxe aqui para vocês algumas definições mais completas de dicionário realmente, para a gente começar a trabalhar esse conceito de extrativismo. O primeiro é que é uma atividade que consiste em extrair ou tirar da natureza qualquer produto que possa ser cultivado, tanto para fim comercial ou industrial. Esse primeiro conceito, a gente vê que o extrativismo ele se caracteriza como o quê? Uma atividade de tirar da natureza algum recurso natural, seja ele uma planta, por exemplo, tirar da natureza esse recurso natural que possa ser cultivado para venda, para fins comerciais, com o objetivo de venda. O segundo conceito seria que o extrativismo é qualquer atividade de retirada ou coleta, dá no mesmo, retirada ou coleta de materiais existentes na natureza para subsistência ou não. Então, o segundo conceito, ele diz que o extrativismo seria essa retirada do recurso natural, ainda usando o exemplo da planta. Então, a retirada dessa planta, independente se essa retirada é para consumo próprio, que é o que eles chamam de subsistência, ou se é para venda, se é para um fim comercial. Então, o que a gente pode ver desses dois conceitos é que o extrativismo, ele é o quê? Ele é você chegar na natureza, pegar um recurso dessa natureza, seja uma espécie de fauna, seja uma espécie de flora, seja algum elemento não vivo, qualquer recurso da natureza. Então, você chegar na natureza, tirar esse recurso, independente se você está tirando uma grande quantidade para venda, para um fim comercial, um fim industrial, ou se você está tirando esse recurso para subsistência, para você próprio, para consumo próprio. Então, a gente falou também na aula passada sobre os povos tradicionais, que eles eram pessoas que estavam intimamente relacionadas com o meio ambiente. Por quê? Eles usavam do meio ambiente através da caça, da pesca, da agricultura, para existir, para se alimentar. Então, isso seria uma forma de extrativismo. Eles extraem da natureza, eles tiram da natureza aquilo que eles vão precisar para consumir. Mas o que é extrativismo? Ainda falando sobre o que seria esse extrativismo. Então, só para deixar bem amarradinho para vocês, para deixar bem claro na cabeça de vocês o que seria extrativismo, é uma atividade de coleta ou de extração, vocês podem chamar das duas formas, de algum recurso natural. A gente já conversou, né, sobre fauna, flora, os elementos não vivos, como pedras preciosas também.
Então, a atividade de retirada, de extração desse recurso natural com objetivo de venda, objetivo comercial ou para consumo próprio. Sobre os tipos de extrativismo, a gente pode classificar como extrativismo animal, vegetal e mineral. Esse extrativismo a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cada um. Primeiro eu coloquei para vocês aqui o extrativismo animal. O que é que a gente pode considerar como extrativismo animal? A caça e a pesca. Por quê? No momento que uma pessoa caça ou que uma pessoa pesca, ela está tirando aquele animal, aquele indivíduo, que é uma espécie de fauna, que compõe a fauna do planeta, então ele está tirando do meio ambiente. Esse extrativismo pode ser para consumo próprio, para essa pessoa se alimentar, para alimentar a sua família, ou para essa pessoa vender, que a gente pode falar bastante na questão da pesca. Então, existem muitos pescadores que tiram grandes quantidades de peixe, coletam grandes quantidades de peixe da água para venda. Então, a gente pode falar também na questão do indígena, que caça alguns animais para consumo próprio, para consumo da aldeia dele, da tribo dele. Então, existem essas duas formas. Vocês podem pensar na caça e na pesca para uso próprio, para consumo próprio, ou para pegar grandes quantidades e vender. Quanto ao extrativismo vegetal, a gente pode classificar ele de duas formas, como madeireiro e não madeireiro. Esse madeireiro é justamente para pegar com o objetivo de pegar lenha ou carvão. Então, vocês podem ver na imagem esses troncos de árvore e o carvão, esses troncos de árvores e o carvão, que seria exatamente o extrativismo vegetal madeireiro, que é o que eu coloquei aqui para vocês, da lenha e do carvão. Já o não madeireiro, ele não vai utilizar esse tronco. Então, a gente vai extrair dessa planta a sua folha, a borracha, o látex, alguma fruta. Então, esse extrativismo vegetal ele pode ser classificado dessas duas formas. Com a madeira, retirando a madeira, ou retirando algum outro produto da planta, seja ele as folhas, seja ele o látex para a produção de borracha, alguma fruta. Então, existem muitas formas de fazer também o extrativismo vegetal. Da mesma forma que o extrativismo animal, esse extrativismo vegetal pode ser retirado em pequenas quantidades para consumo próprio ou em grandes quantidades para venda, para uma grande venda, para uma indústria, para uma companhia de venda, enfim. Agora falando um pouquinho sobre o extrativismo mineral. Esse extrativismo mineral, ele também atua das duas formas, para subsistência e para venda. A gente pode contar nesse extrativismo mineral ouro, petróleo, pedras preciosas, qualquer outro minério. Então, eu coloquei na imagem aqui para vocês o que seria a representação de algumas pedras preciosas. Então, esse extrativismo mineral é justamente para extrair esses produtos, esses recursos da natureza. Sobre as formas de extrativismo, eu conversei com vocês que ela pode ser feita em pequenas ou em grandes quantidades, dependendo do seu objetivo. Se o seu objetivo é para uma venda, se o seu objetivo é para vender para uma indústria, por exemplo, você vai ter que retirar uma grande quantidade desse recurso da natureza. Ou então você pode pegar uma quantidade pequena, se for para consumo próprio, consumo da sua família. Então, a gente pode considerar esse extrativismo de duas formas. Um extrativismo artesanal, que a gente chama de artesanal, ou um extrativismo industrial. Então, esse extrativismo artesanal é o que seria representado na imagem que tem esse senhor. Nesse extrativismo artesanal, a gente vai observar que é uma situação em que a gente não tem tanta maquinaria, a gente não tem maquinaria no caso, é uma única pessoa retirando por si própria uma pequena quantidade para consumo próprio, então por isso que a gente chama de artesanal. Já no extrativismo industrial, vocês vão observar que existe uma maquinaria, existe uma grande quantidade de material que é extraído, de recurso natural, que é retirado da natureza. Então, vocês podem observar a quantidade de troncos de árvores que são retirados. Então, vocês podem ver a diferença entre o extrativismo artesanal e o industrial nessas duas imagens. O artesanal é em pequenas quantidades, geralmente realizado por uma ou por poucas pessoas. Retirado também pequenas quantidades desse produto, não impacta tanto o meio ambiente quanto o extrativismo industrial, que vai impactar bastante, vai matar uma grande área, por exemplo. E vocês podem ver também que o industrial ele tem o auxílio de uma maquinaria, como esses carros, como esses guindastes, eu não sei como chama
esse material que é usado para retirar, mas vocês podem ver que existe um auxílio tecnológico que não existe no caso do extrativismo artesanal. Então, vocês podem observar um pouquinho a diferença deles dois. Quanto aos impactos do extrativismo, esse extrativismo ele pode causar um desmatamento de áreas muito grandes para retirar madeira, que foi o exemplo do último slide, e desse também, na primeira imagem, vocês podem ver que tem uma grande quantidade de madeiras, de árvores que foram cortadas. Então, esse extrativismo em grandes quantidades, esse extrativismo basicamente o industrial, ele pode causar o desmatamento de uma área, de um local muito grande. Além disso, a caça e a pesca excessiva de organismos, de indivíduos, vai acabar diminuindo populações de peixes e de outros animais. Então, a gente pode tratar aqui da caça e da pesca. E muitos animais silvestres também. Muitos animais que são naturais da gente, que a gente chama de endêmicos, que só existem aqui. Muitos animais que já estão ameaçados de extinção. Então, essa caça e pesca realizada de forma irresponsável, ela pode causar um dano muito grande, pode chegar até a extinção de muitas espécies. Então, é um problema muito sério. Aí eu queria saber como proteger os recursos naturais. Como que a gente pode proteger esses recursos, tanto de fauna, quanto de flora, quanto de elementos não vivos, que a gente trabalhou um pouquinho sobre isso nos recursos, no extrativismo mineral, que a gente viu um pouquinho do ouro, dos outros minérios, das pedras preciosas. Então, como proteger esses recursos da natureza de se extinguirem, por exemplo, de acabarem? Então, eu coloquei aqui para vocês evitar o desperdício dos recursos extraídos, evitar o desperdício daquele animal que é usado para alimentação, evitar o desperdício, usar madeira de reflorestamento, produtos que sejam feitos com madeira de reflorestamento. Então, uma área é desmatada, mas à medida que ela é desmatada, ela é replantada também, ela é reflorestada. Então, essa madeira de reflorestamento, ter preferência por produtos que sejam de madeira de reflorestamento, que a gente já conversou bastante sobre essa questão de madeira de reflorestamento. Além disso, realizar práticas de extrativismo sustentável. A gente sabe que a questão da sustentabilidade, ela visa justamente essa relação harmônica com o meio ambiente, em que todos os componentes, tanto as pessoas quanto o meio ambiente, não sofrem com um impacto tão grande, que a gente sabe que a gente precisa extrair os recursos da natureza para sobreviver, principalmente, né? A gente precisa retirar os recursos naturais para se alimentar, por exemplo. Então, a gente precisa, é uma necessidade. Então, para isso, a gente tem que pensar numa forma de fazer esse extrativismo sustentável, de modo que ele não acabe e que a gente não fique sem. Ou seja, a gente pode observar isso punindo também ações exageradas, locais muito grandes, ou áreas ilegais de desmatamento, áreas protegidas que estão sendo usadas como para desmatar e fazer uma plantação, por exemplo. Existem muitas formas. E por último, eu coloquei proteger as espécies animais que estão em risco de extinção. Em período reprodutivo, por exemplo, existem muitos peixes que vão para determinados locais em período reprodutivo. Então, evitar a pesca nesse local, nesse determinado momento do ano, para evitar que essa espécie seja prejudicada no seu momento de reprodução, que a sua população diminua até chegar ao ápice de ser extinta. Então, essas são algumas das medidas que podem ser feitas. Existem medidas que podem ser feitas de forma individual, a nível de comunidade. Na nossa comunidade, a gente pode realizar alguma medida para ajudar a proteger esses recursos. E também ações do governo, ações maiores, governamentais, como seria o caso justamente de punir essas ações exageradas ou desmatamento em áreas de proteção ou alguma ação ilegal. Era basicamente isso que eu queria falar com vocês sobre extrativismo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. No próximo vídeo eu respondo.